Olá, turma! Vamos dar início agora a mais uma aula aqui da disciplina de Clínica Médica. Hoje vamos estar abordando o tema, as principais doenças ali que acometem o sistema digestório ou sistema digestivo. E aí, para a gente começar, tem que relembrar um pouquinho da anatomia, quais são os órgãos que fazem parte desse sistema e entender ali a função de cada um deles para que a gente possa compreender como é que a patologia ela se instala e como é que ela age no organismo. Então, vamos lá. Deixei aqui uma imagenzinha para vocês, que de uma forma, quando está mais colorido, é mais fácil de associar ali o nome da estrutura. Aí aqui eu tenho, fazendo parte do sistema digestivo, eu tenho a cavidade oral, boca. Logo em seguida aqui nós temos já as glândulas salivares, fazendo ali a ação de começar a trabalhar o processo da fragmentação desse alimento, Vai entrar ali já na fase absortiva desse alimento. Então já começa ali a digestão para facilitar esse momento quando esse alimento chegar no intestino. Então aqui nós ingerimos o alimento pela cavidade oral, ele sofre a ação das glândulas salivares, posteriormente ele desce via esôfago, chegando aqui no estômago. Aqui em cima, unindo o esôfago ao estômago, nós temos a parte pilórica, do estômago. Fugiu a palavra, acredito? Nós temos aqui a parte, pilórica do estômago, unindo aqui esse esôfago ao estômago. Posteriormente, descendo aqui, nós vamos estar encontrando a ação do suco biliático, Até aqui o alimento está sofrendo a ação ali do suco gástrico e para ele passar para o intestino, Aqui no estômago ele está ácido. Para ele passar para o intestino e começar a formar o bolo fecal, até aqui no estômago é bolo alimentar. Para formar o bolo fecal, ele tem que passar para o intestino. Só que o intestino ele é a base. Então, se esse bolo alimentar for para lá ácido, vai causar diarreia. Então, quem é que faz esse movimento de transformar o bolo alimentar em bolo fecal, fazendo ali a ação biliática, Transformando o que era ácido em base. Quem faz isso é a vesícula biliar. Então, ela ejeta um líquido, Nós chamamos de suco. Esse suco biliático vai banhar esse bolo que era alimentar e vai transformar ele em bolo fecal. E a partir desse momento, a porção posterior do estômago, a parte cárdia aqui do estômago, ela vai abrir e vai ejetar esse alimento para o intestino. Quando chegou no intestino, ele já não é mais bolo alimentar, ele já se torna bolo fecal. E é comum algumas pessoas, dependendo da patologia, vomitar fezes, Existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de você vomitar o seu fígado, Vocês vão ouvir muito, fulano tá vomitando os pedaços do fígado. Não, ele tá vomitando coágulo, é diferente, E o coágulo lembra ali, a estrutura do fígado. A pessoa não vomita o seu fígado, não tem como. Mas ela consegue vomitar fezes, porque, o tubo que liga a cavidade oral, ele passa por todas as estruturas, é um sistema só. E aqui, ainda, tem acesso. Então, quando abre ali, a gente tem um esfíncter que fecha, Fecha aqui a parte cárdia do estômago, para que possa passar, para a parte posterior aqui, para o intestino, e ele não volte. Mas o que acontece? Por alguma disfunção orgânica, por alguma patologia, como por exemplo um câncer, uma H. pylori da vida, uma úlcera, A pessoa vomita bastante. E nesse momento de contração, pode ocorrer aqui alguma disfunção na parte cárdia do estômago, ele abre esse esfíncter e tudo que está no intestino volta. Vocês vão ouvir falar assim, a pessoa vomitou tanto que já estava vomitando a bile, E se ela continuar vomitando, ela vai chegar a vomitar as fezes. E a gente chama esse movimento de fecaloma, Que é quando uma pessoa vomita as fezes. Ele não tem consistência de fezes,
tá? Mas ele tem um odor característico de fezes e o paciente pode agravar, porque já vem ali contaminado, já é um procedimento contaminado. E como, quando ele vai vomitando aqui, né, e é ácido, lesiona também a parede esofágica. Então, do mesmo jeito que eu tenho um esfíncter que não permite que o que está aqui no intestino volte para o estômago, eu também tenho um esfíncter que não permite que o que está no estômago volte para o esôfago. E quando isso acontece, é uma disfunção orgânica, levando aí o organismo a manifestar alguns sintomas que não é bem-vindo para os pacientes. Depois que ele passa aqui para o intestino, começa a fase de separação. Até o estômago, o alimento ainda estava sendo digerido. Quando ele chega no intestino, ele começa a sofrer a degradação, ou seja, ele começa a ser fragmentado. E aí as paredes do intestino, através de movimentos ciliados, tá? Movimentos peristálticos, aquele barulhinho que a gente escuta vez ou outra, lembra dele? Pois é, são os movimentos peristálticos, são os ruídos adventícios que a gente consegue auscultar quando a gente coloca ali um estetoscópio, ou até mesmo, dependendo do momento que o bolo alimentar, ali o bolo fecal já está no intestino, a gente consegue auscultar sem a presença do estetoscópio, né? O barulho é tão alto que a gente consegue ouvir. E aqui está acontecendo a separação. O corpo, o intestino, ele está separando os nutrientes do que ele não quer mais, né, do que vai ser excretado. Então, o que serve é absorvido pela parede intestinal através de vasos sanguíneos e é armazenado nos nossos músculos, tá? A massa magra que a gente tem, tudo é armazenado ali. A nossa reserva é de aproximadamente, tá, 72 horas, o que a gente tem armazenado no nosso corpo. A gente tem gordura armazenada, a gente tem fibra, proteína, tudo armazenado no nosso músculo, para que quando, né, você passe aí um longo período sem se alimentar, o seu corpo tenha uma reserva grande que ele possa absorver energia em casos de emergência, né? Por isso que tem um povo aí justificando o emagrecimento através do jejum intermitente. Para de comer, né, e não entra em colapso, porque o corpo ele tem reserva energética. Existem fatores positivos nessa prática e existem fatores negativos também, assim como tudo na ciência. Depois que ele sai aqui do intestino delgado, ele já começa a pegar mais consistência, porque o intestino delgado vai separando ali todos os nutrientes. Então, aquele bolo, né, fecal começa a ficar mais duro, começa a ficar com um aspecto mais de fezes mesmo. E é encaminhado aqui para o intestino grosso. Aqui no intestino grosso também, ele continua fazendo uma absorção, mas é uma absorção mais seletiva. E quanto mais tempo, né, esse bolo fecal fica aqui no intestino, mais endurecido ele vai ficar, porque o intestino vai entender que ele precisa continuar absorvendo. E aí ele começa a absorver também as toxinas. Aí a gente tem encefalopatia pela ausência da evacuação. Nós temos irritabilidade, porque essas células, essa absorção de partículas neurotóxicas, né, apresentam toxicidade às células neuronais, então o paciente fica irritado, por isso que surgiu o termo enfesado. Uma pessoa que está cheia de fezes, ela fica mais irritada. O ideal é que todos os dias o intestino libere uma porção de fezes para que você não fique ali, né, com obstipação intestinal. E aí esse bolo fecal ele fica armazenado aqui no intestino grosso. Depois que ele passou lá pelo delgado, chegou no grosso, ele ainda passa por uma última peneira. Essa última peneira eu chamo de apêndice, tá? Em algumas literaturas você encontra que o apêndice não serve para nada. Porém, em outras literaturas, que são aqui mais em agrado, fala que ele é uma peneira do nosso corpo. O que o nosso corpo não conseguiu eliminar através do bolo fecal, ou que ele não tem condições de metabolizar agora, de digerir, de fragmentar. Aí ele armazena, fala assim, eu vou guardar isso aqui no depósito e mais tarde eu resolvo o que eu vou fazer. Então esse armazenamento é no apêndice. Ali ficam restos alimentares, corpo estranho, alguma coisa que o paciente engoliu e que o organismo não deu tempo de encapsular para se livrar daquilo o mais rápido possível. E aí surgem as inflamações ou infecções.
E aí o bolo fecal segue seu curso natural e desce ali via reto até chegar no ânus, onde ele é expelido. Okay? Esses são os órgãos que fazem parte aqui do sistema digestório ou digestivo. E as principais afecções aqui desse sistema são esofagite de refluxo, né? Tudo que termina em ite está relacionado à inflamação. Então, é uma inflamação na parte final do estômago, porque através da ação do refluxo do conteúdo gástrico, que é altamente ácido, acaba lesionando. Então, ali a pessoa tem um refluxo, ela joga tudo para fora, tá? As pessoas que têm essa patologia são pessoas que precisam de uma medicação antiácida para que melhore ali as condições a nível esofágico. E aí ela apresenta dor, e essa dor é de queimação, porque é exatamente isso que está acontecendo com a mucosa, né, do esôfago dela. Porque o ideal era que o esôfago tivesse separado através daquele esfíncter que eu falei para vocês. E aí, por alguma disfunção, nesse caso o refluxo, o que está no estômago volta, né, faz ali um movimento contrário. Era para ele descer pela ação da gravidade, mas ele volta por uma contração da parede abdominal. Geralmente, a principal causa é a hérnia de hiato, tá? Aquela hérnia ali acima do umbigo ou na região abdominal. Sinais e sintomas é uma pirose, tá? Uma infecção ali e possivelmente uma regurgitação. O diagnóstico é realizado através de uma endoscopia ou de um raio-x. E o tratamento, utilização de medicação antiácida para controlar a inflamação lá embaixo, né, para deixar ali aquele ambiente o mais base possível, porque já está sofrendo a ação do suco gástrico, que é completamente ácido. A alimentação tem que ser fracionada em pequenas quantidades, que é para dar tempo do estômago conseguir, né, metabolizar ali, digerir em pequenas quantidades, para que o alimento, se voltar, volte na menor quantidade possível. O paciente que tem refluxo, o ideal é que ele não se deite após as refeições, né? Se ele for um paciente obeso, ele deve ser tratado a obesidade paralelo ao tratamento da patologia. E a intervenção, né, pode ser cirúrgica também. Pode ser realizada ali uma cirurgia desse paciente, principalmente se a causa for a hérnia de hiato. E aí, com uma correção cirúrgica, melhora a qualidade de vida do nosso paciente. Uma outra patologia é a apendicite, tá? O que é a apendicite? É uma inflamação do apêndice. E essa inflamação ocorreu porque o apêndice ele não conseguiu eliminar, ele filtrou aquela partícula, aquela impureza que ia trazer um malefício para o nosso organismo, mas ele não conseguiu se livrar dela. E aí ela apodreceu, porque tudo que a gente come apodrece, não é verdade? Ele inflamou ali a parede do intestino, a estrutura do apêndice. Geralmente a causa dessa inflamação é por oclusão de fezes que estão endurecidas, tumores, parasitas ou até mesmo um corpo estranho que o paciente ingeriu, geralmente dente, espinha de peixe, semente de alguns alimentos, né? E ocorre ali pelo esvaziamento ineficiente desses alimentos que você ingeriu. E isso ocasiona uma infecção. Quais são os sintomas dela? Dor abdominal severa, intensa e progressiva. A dor, né, de uma apendicite, ela é intensa e ela é progressiva. Então, você vai administrar analgésico e a dor não vai passar. Geralmente ela se inicia ali entre o umbigo, tá? E vai descendo, né? Irradiando ali para os membros inferiores. Então ela é aquela dor abdominal centralizada mais na parte posterior do abdômen, né? Na região mais baixa, irradiando para os membros inferiores. O paciente também pode apresentar aqui, ó, febre, náusea e vômito. E ele pode ter anorexia. O tratamento pro apêndice, né, é um tratamento cirúrgico, uma correção cirúrgica. E geralmente é realizada a retirada. Então, esse termo aqui, ó, ectomia é retirada. Então, a apendicectomia
é a retirada do apêndice. Quando o apêndice está apenas inflamado, é uma abordagem. Quando o apêndice supura, tá? Quando ele estoura, a infecção é mais grave, porque todo aquele pus que estava dentro dele, que é uma bolsinha, né? Todo aquele pus que estava dentro dele, ele vai ser ejetado na cavidade abdominal. E todos aqueles órgãos que a gente tem, que são órgãos e estruturas vitais, eles serão contaminados. Exatamente, Alisson. Nós vamos envelhecendo e o nosso organismo vai reagindo ali de uma maneira mais fraca frente aos agravos que a gente faz, né? E paralelo a tudo isso, um processo natural, que é o envelhecimento, nós ainda adquirimos hábitos que atacam essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Dificilmente as pessoas se preocupam em cuidar da saúde, né? Elas geralmente assumem hábitos e atos que comprometem esse sistema. As pessoas sabem que não podem beber, bebe. Sabe que não pode comer gordura, come gordura. Sabe que precisa fazer exercício físico, não faz exercício físico, né? Então isso deixa o organismo mais propenso, exatamente, isso deixa o organismo mais propenso a ficar suscetível ali às infecções, tá? Porque o corpo é uma máquina e vez ou outra precisa de manutenção, né? E essa manutenção, por vezes, é negligenciada pelo dono dessa máquina, que somos nós. Então, o paciente tem que ser submetido a essa cirurgia. Durante a cirurgia, se o apêndice supurar, tá, dentro da cavidade abdominal, muda completamente. Então, ela deixa de ser uma cirurgia contaminada para ela ser uma cirurgia ali completamente de uma abordagem de urgência e emergência. A gente tem que salvar a vida desse paciente. E por vezes o paciente ele fica com a cavidade abdominal aberta, tá? Não tem como fechar, porque se fechar a infecção vai ficar retida. Então vocês vão pegar muito paciente no pós-operatório ali com a barriga aberta, apenas com uma tela de proteção para que as vísceras não caiam no chão. E geralmente é uma cirurgia de laparotomia exploratória. O que é a laparotomia? É quando abre a barriga inteira. Ué, professora, mas o apêndice era para ter uma cicatriz, fulano operou de apêndice, tem uma cicatriz bem pequenininha assim, quase na região inguinal. Ok, porque a apendicite desse paciente em específico, ela não estava supurada, ela só estava inflamada. E aí foi para o serviço antes dela supurar. No geral, quando ela está supurada, tem que fazer a laparotomia exploratória e nós temos que lavar os órgãos com soro fisiológico aquecido. É como se a pessoa fosse escaldada por dentro. Tá? É um procedimento bem agressivo, é um procedimento grave e que geralmente a pessoa pode evoluir para óbito, tá? Não é a taxa de mortalidade para esse procedimento, ela não é baixa. Geralmente quem escapa desse procedimento sabe que passou pelo fio da navalha. Né? Foi ali uma cirurgia em que o paciente quase evoluiu para óbito e ela leva um tempo maior para ser realizada e é uma cirurgia de urgência e emergência. Aí tem outra patologia, que é a colecistite, né? O que é a colecistite? É a inflamação da vesícula biliar. E geralmente, né, ali por cálculo, e a gente chama esse cálculo de colelitíase. Então, a gente tem uma colecistite, tá? Esse it aqui é inflamação, que foi causada pela colelitíase, que é o cálculo, presença de cálculo na via biliar. Ok? E quando esse cálculo migra, ele pode trazer outras patologias. Quando ele migra ali para dentro do pâncreas, ele pode ocasionar uma pancreatite aguda, tá? E o paciente pode evoluir para câncer de pâncreas. E o prognóstico para o câncer de pâncreas é péssimo. O paciente geralmente evolui para óbito, tá? Muito rápido até. Dificilmente ele consegue ali ter acesso a um tratamento. Quais são as causas, né? O mecanismo de formação de cálculo aqui, ó, ainda é desconhecido, mas a gente sabe que existe ali uma tendência maior por fator hereditariedade, tá? Geralmente, se na sua família as pessoas desenvolvem colecistite, você é um paciente propenso também a ter colecistite.
E o alto índice tá aqui, ó, nas mulheres, tá? E principalmente nas mulheres obesas acima dos 40 anos de idade. Ocorre aqui uma inflamação na parede biliar e, consequentemente, uma retenção da bile, né? Que é aquele suco que é produzido pela vesícula biliar. Então, em vez dele ejetar, jogar ali para o estômago, né, a sua produção, a bile, ele vai secretar, ele vai guardar dentro da vesícula biliar. E isso vai trazer ali uma inflamação e malefícios para o organismo. Geralmente aqui, ó, as pessoas que têm anemia hemolítica também podem estar mais propensas a desenvolver aqui a formação da bilirrubina dentro do organismo, e essa bilirrubina em excesso, né, pode aí estar trazendo o aumento do fígado, a mudança na coloração da pele, como por exemplo a icterícia, e as fezes podem ficar esbranquiçadas. Sinais e sintoma: colecistite aguda. O sintoma é cólica biliar. Há quem diga que é uma dor mais intensa que a dor do parto. Graças a Deus eu nunca senti. Náusea e vômito. Icterícia, tá? Que é a coloração da pele amarelada, principalmente nas escleras, aqui na região dessa parte branquinha do olho, e nas mucosas também, tá? Acolia, que é a fezes esbranquiçada, porque aumentou o nível de bilirrubina circulante na corrente sanguínea. Quando aumenta o número de bile, tá, as fezes ficam esbranquiçadas, porque não era ela que jogava a bile ali dentro do estômago para virar aquela característica já de bolo fecal, para que ele possa passar pelo intestino. Se não tem mais isso, a pessoa geralmente evacua as fezes esbranquiçadas. E é por isso que a gente pergunta para o paciente, com relação às suas eliminações, qual era a coloração. Se o seu paciente vomitar, vá lá e observe a cor do vômito e o aspecto, porque pode ser fezes. Se o seu paciente evacuar, pergunta para ele, tá? Ou se foi você que trocou a fralda desse paciente, você já tem condições de observar a coloração das fezes. Se as fezes estiverem esbranquiçadas, significa um índice alto de bilirrubina na corrente sanguínea desse paciente, né? Por vezes, ele já está ictérico, aí você já sabe que tem bilirrubina ali. Então, você vai para o segundo ponto, que é as fezes. Mas, em algumas situações, altera primeiro ali a função fecal, né? A característica das fezes. Dor intensa no hipocôndrio direito também pode ser encontrada. E urina muito escura, na cor de chá, como se fosse um chá mate, tá? Muito forte. Então, ela tem ali essa alteração na coloração da urina, alteração na coloração das fezes, alteração na coloração da pele. No crônico, cólica biliar que é esporádica. Então, o paciente tem uma crise de dor, nós administramos a medicação, ele melhora daquele quadro de dor e vai para casa e demora ali mais um tempo para ter outra crise, né? Ele tem intolerância a alimentos gordurosos, geralmente ele desenvolve diarreia, dor no hipocôndrio direito, tá? Que é acompanhada pela hipersensibilidade em relação à palpação. Nós chamamos essa hipersensibilidade em relação à palpação de Bloomberg, o sinal de Bloomberg. E o Bloomberg pode ser positivo, quando o paciente sente dor, e pode ser negativo. Bloomberg negativo é muito bom, significa que está tudo nas suas funções na mais perfeita ordem. Então, a gente faz um abaulamento, pressiona assim, ó, com a ponta dos dedos, tá? A polpa digital empurrando o flanco e o hipocôndrio. Quando a gente solta, a gente observa se o paciente relata dor, tá? Geralmente, esse movimento é superficial e o paciente já reclama, então a gente já sabe que tem ali uma inflamação importante. O diagnóstico é feito através do exame clínico, palpação do fígado, inspeção da pele e da mucosa para verificar se a gente acha icterícia, colecistografia, que é um exame, dosagem da bilirrubina na corrente sanguínea, ultrassonografia também é uma aliada. O tratamento, de forma clínica, ele é feito com antiespasmódico, antiemético para a pessoa não vomitar,
Dieta leve, pobre em gordura, principalmente os derivados ali do leite, tá? Porque o leite é rico em gordura e cálcio. Então, o queijo, né? Ovos também nós devemos evitar, cremes e frituras. Evitar bebidas alcoólicas e o excesso ali de condimentos. E o tratamento também pode ser cirúrgico, que é com a retirada, tá? Das pedras aqui, ó. Colecistectomia é a retirada das pedras. E coledocotomia, que é a retirada ali da própria bile. Aí a gente sempre, quando a pessoa fala assim, eu fiz uma cirurgia de pedra na vesícula, a gente pergunta, você tirou as pedras ou tirou a vesícula? Tá? Porque nem sempre é retirada a vesícula, não. Ultimamente, os médicos têm deixado a vesícula lá. Aí, às vezes, o paciente fala assim, ó, mas era para ter tirado tudo, porque pode voltar a pedra, né? Então, quer dizer que você prefere sentir tudo aquilo de novo do que mudar os seus hábitos? Você já sabe o que foi que fez, né? Você desenvolver. Geralmente são os nossos hábitos alimentares. E aí, não seria mais interessante você mudar o seu estilo de vida do que você perder um órgão? Porque as pessoas que não têm a bile, elas não têm uma vida normal. Qualquer coisa que elas comam, ela tem diarreia. E por vezes, não dá tempo de chegar ao banheiro, né? Você pode perguntar, uma pessoa que não tem vesícula biliar, pergunta quantos episódios de diarreia ela tem. É muito recorrente. Então, essa pessoa pode ficar desnutrida e desenvolver também uma anorexia. Daí, a próxima patologia que a gente tem, que é muito incidente nesse aparelho, é a cirrose hepática. O que é a cirrose? Lembra do efizema, que é a destruição, né, dos alvéolos pulmonares? Pois a cirrose destrói as células do fígado, os hepatócitos. Ela vai lá e destrói mesmo, fagocita, elimina com todas. Lá no pulmão, é pela ação da nicotina. Aqui no fígado, é pela ação do álcool, geralmente, né? Primeira causa aqui da cirrose hepática é o álcool. Então, o que é o conceito dela? É uma lesão no tecido hepático seguido de uma cicatrização. O corpo cicatrizou e fez uma fibrose. Igualzinho isso, Alisson. Cirrose hepática, no geral, assim, 90% das cirroses hepáticas estão associadas ao alcoolismo, ao consumo exacerbado do álcool, tá? Porque é o fígado quem quebra o álcool na corrente sanguínea. Porque se esse álcool for para as células neuronais, ele vai fazer ali uma alteração na sensibilidade dos neurônios. E vai acontecer o quê? A pessoa perde a consciência. Aí o corpo, sabendo disso, falou assim, olha, não vou mandar essas moléculas lá para o cérebro, não. Fígado, quebra tudinho aí o mais rápido possível. Aí o fígado, coitado, através da ação do glucagon, começa a quebrar essas moléculas de álcool, tentar combater. Só que tem uma hora que o fígado não consegue mais, né? Porque uma coisa é você beber no final de semana, passar ali 2 sem beber. Outra coisa é você passar 3, 4 dias bebendo, e tem pessoas que é sempre. E aí o fígado, como a gente já falou anteriormente, os nossos órgãos eles vão perdendo a capacidade de defesa. Tem uma hora que o fígado começa ali, todos os hepatócitos vão ser destruídos, que são as células hepáticas, e o fígado ele tem a capacidade de se regenerar. Então ele destrói algumas e se regenera, destrói algumas e se regenera. Só que tem uma hora que ele vai perdendo essa capacidade, porque são agressões sucessivas. E aí, paralelo a isso, essa mesma pessoa ainda vive tomando medicamento por conta própria, na intenção de melhorar a ação do fígado, né? Aí o que vai acontecer com o fígado? Vai tentar metabolizar aquela droga o mais rápido possível, que foi ingerida, e a droga também é altamente nociva ao fígado, que nós já aprendemos que quem metaboliza, né, na biotransformação da medicação é o fígado. Então é muito comum vocês ouvirem falar sobre hepatite medicamentosa, né? Porque tudo que termina em it é inflamação. Então, hepatite é uma inflamação do hepatócito, que é a célula que está lá em cima do meu fígado, que faz ali a proteção. Aí foi destruindo isso através ali da utilização das drogas, né? O que muda ali um medicamento para ele deixar de ser medicamento e transformar ele em veneno é a dose. Então, por muitas vezes, vocês vão encontrar aí hepatite medicamentosa que pode levar o paciente a uma cirrose hepática.
Porque lá na hepatite, o hepatócito está se destruindo, mas ele ainda está se recompondo. Ele consegue se recompor. Aqui na cirrose, não, ele fibrosa, ou seja, cria ali uma película dura, tá? Fibrose como se fosse um queloide. Sabe aquele corte que a gente faz no corpo e fica uma cicatriz feia, abaulada? A mesma coisa no nosso fígado, tá? Isso é cirrose hepática. As principais causas estão associadas ao alcoolismo, destruição dos hepatócitos, exposição a substâncias hepatotóxicas, geralmente todas as drogas, né, encontradas aí na alopatia, na medicina alopática, que são as medicações de farmácia, são hepatotóxicas ou são nefrotóxicas, ou seja, ou ela lesiona o fígado ou ela lesiona o rim. Professor, o medicamento faz isso, um remedinho, minha filha. Professor, e o chá? A mesma coisa. Porque lembra que a propriedade do medicamento foi retirada de uma planta? É uma droga também. E o chá ainda é um pouquinho mais perigoso. Porque no medicamento da farmácia, você sabe exatamente quanto de droga que tem ali dentro do comprimido que você está ingerindo. 20 miligramas, 50 miligramas, 1000 miligramas. Tá lá direitinho no chá. No chá você não sabe quanto é que você está ingerindo. Então, o ideal é que a gente utilize tudo com moderação. Também essa doença está associada aqui, ó, à esquistossomose, que é aquela doença do caramujo, né? Nós já estudamos ela lá na disciplina de higiene e profilaxia. Então, tem ali aquele ciclo biológico, né, da doença do caramujo, pode levar o paciente para uma complicação grave, que é a cirrose hepática. Também tem aqui, ó, a obstrução biliar crônica, também pode acontecer uma destruição do fígado devido ali uma obstrução na vesícula biliar, e a vesícula biliar está anexa ao fígado. Também pode acontecer aqui, ó, devido a infecções, e essas infecções são as hepatites virais. Os sinais e sintomas, tá? Geralmente, o paciente apresenta febre baixa, icterícia, né, que é a mudança na coloração da pele e das mucosas, náusea, vômito, flatulência, o aumento ali, ó, nos flatos. Vocês sabem o que é flatos? Flatulência? Não? Eliminações gasosas, tá? Vulgo arroto e o pum. Aumento aqui, ó, na flatulência, nos flatos. Distúrbios intestinais, como, por exemplo, diarreia e obstipação intestinal, ou seja, a ausência de evacuação. Hepatomegalia, tá? Que é o aumento aqui do fígado, do tamanho do fígado. E astenia, que é aquela ausência de vontade para as atividades diárias, sabe? Os efeitos tardios dela pode ser diminuição no tamanho do fígado, porque ele fibrose e involui, fica menor, né? Esplenomegalia, que é o aumento do fígado, e consequentemente nós temos a ascite, né, que é aquele abdômen globoso, vulgo barriga d'água, isso é ascite. Icterícia, hipertensão portal, dentro do fígado, vocês aprenderam lá em anatomia que passa uma veia importante, o nome dela é porta hepática, então uma hipertensão portal está na veia que passa dentro do fígado, então aumenta ali a pressão sanguínea. A aranha vascular é quando você observa toda a ramificação venosa do paciente. Você olha para ele e vê todas as veias ali, as veias são superficiais. E geralmente vai estar, essa aranha vascular vai estar na face e no tronco. O paciente vai ter edema nos membros inferiores, vai ter aqui, ó, equimose. Equimose é aquelas petequiazinhas que a gente desenvolve no organismo quando, por exemplo, a dengue, né, faz aquelas petequiazinhas, aquilo ali, ó, é equimose. Púrpura, que são umas petequias ali como se o paciente estivesse fazendo hemorragia na pele, petequias maiores, tá? De sangue, uns hematomas maiores. Anemia, hemorroidas, hematêmese. Hematêmese é sangue no vômito. Melena é sangue nas fezes. Por isso que a gente tem que observar
a coloração do vômito e o aspecto, e a coloração das fezes e o aspecto, bem como a coloração da urina e o aspecto também, para a gente observar essa situação. Astenia intensa, ou seja, falta de vontade, prostração, né? Delírio, convulsão e até mesmo coma. Diagnóstico aqui, ó, prova da função hepática, que é um exame de sangue que a gente faz para verificar as taxas de TGO, TGP, bilirrubina e albumina. Biópsia hepática, tomografia, laparoscopia e ultrassonografia, tá? Tratamento, atividade física limitada, dieta com pouca proteína, com muita proteína, hiperproteica, hipervitamínica, com muita vitamina. As principais vitaminas para esse paciente, para ajudar ele, são as vitaminas A, B, K e C. Uma dieta hipercalórica, com muitas calorias, com pouco sal, ó, hipossódica e hipogordurosa, ou seja, com pouca gordura. É proibido o álcool para esse paciente, medicamentos como corticoide, diurético, vitamina, antiácido e tudo isso, segundo prescrição médica, pode ajudar esse paciente. As principais complicações são a hipertensão portal, a ascite, que é a barriga d'água, varizes esofágicas, por isso você encontra hematêmese, tá? Que é sangue no vômito, convulsões e o coma também é grave. E aqui, para cuidar de enfermagem, eu deixei para vocês o apoio emocional, estímulo à alimentação, tá? E orientar aqui quanto à importância da dieta, proporcionar repouso em ambiente calmo, verificar o peso diariamente, medir a circunferência abdominal diariamente do nosso paciente, porque ele pode estar desenvolvendo ali ascite, retendo líquido, e esse líquido fica preso na cavidade abdominal e formando ali a ascite. Então, a gente mede, mensura o abdômen desse paciente todos os dias e pesa ele também, para a gente saber quantos líquidos ele está retendo. Medir, tá aqui, ó, fazer o balanço hídrico, tá? O que é o balanço hídrico? É mensurar tudo que está entrando nesse paciente, tanto por via parenteral quanto por via enteral, e mensurar o que está sendo eliminado. E a gente faz um cálculo para verificar se o que está entrando é superior ao que está saindo ou se é inferior. Verificamos aqui o aspecto das eliminações para procurar sangramento, né? No vômito, hematêmese, nas fezes, melena. Cuidados especiais com a sonda de Blackmore. A sonda de Blackmore, deixei ela aqui para vocês, ó. Ela é uma sonda de 3 vias aqui. Uma via é para você ejetar o balonete que fica preso dentro do estômago do paciente. E aqui, ó, nós temos umas entradas para que possa ser eliminado tudo que está dentro do estômago do paciente, para que volte aqui, ó, e ele não vomite, lesionando ali o esôfago, trazendo mais um problema para ele. E também ela pode ser utilizada para alimentação. Então, eu tenho uma via que deixa aberta para retirar tudo que está no estômago, e eu tenho uma via que é para administração de medicação, que era para ser ofertada via oral, e também para ofertar a dieta. Então, tudo isso na mesma sonda eu consigo fazer. Aqui, ó, sonda de Blackmore, quem passa ela é o médico ou o enfermeiro, insufla o balonete, que fica lá no estômago do paciente, então não permite que essa sonda escorregue e saia do lugar. E aqui, ó, esses buraquinhos permite, né, que tudo que entrar aqui, ó, passe para o estômago, ou que o que está no estômago para ser eliminado volte pela sonda. Então, a sonda aberta é para retirar os fluidos que estão no estômago. Sonda fechada é para administração de medicação e de dieta. Aqui, ó. Os principais aqui que vocês ainda não observaram dessas patologias é a sonda de Blackmore, tá? Ela é muito utilizada nas unidades, principalmente aqui em Rio Branco, na enfermaria B, que é a enfermaria que a gente trabalha com pacientes de doenças que afetam ali o aparelho digestivo, principalmente na altura do fígado, que é o hospital de doenças tropicais, onde geralmente os pacientes que têm hepatite são tratados. E
outras doenças também, né? Que tem ali uma manifestação orgânica, aumentando ali o fígado, como por exemplo, esquistossomose, hepatosplenomegalia, hepatite, dengue, todas as doenças assim tropicais são tratadas nessa enfermaria. É lá onde os médicos são especialistas nessa situação, né? Os médicos infectologistas. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria que vocês começassem a observar esses termos técnicos e fizessem ali uma traduçãozinha para vocês, tá? Porque quando vocês forem escrever ali a anotação de enfermagem, que vocês já comecem a exercitar a escrita e a fala também, a oratória de vocês, falando em termos técnicos, porque isso facilita demais a compreensão do professor, né? E também o respeito dos outros colegas em relação à sua assistência, porque ele sabe que você já tem ali um conhecimento sobre os termos técnicos. Então, nesse slide tem vários termos assim. Faz uma leitura na apostila também, faz uma leitura, dá uma olhada. Ah, eu não sei o que é isso. Aí já escreve ali do lado o que é para facilitar a tua vida ali no futuro quando você for para os estágios. Então é isso, gente. Por hoje é só. Amanhã não tem aula na plataforma, que é o dia que vocês vão fazer a atividade de vocês, não é? E a gente se encontra novamente na plataforma na segunda-feira, dia 7, às 13 horas. E se eu precisar me atrasar um pouquinho, eu entro em contato com vocês avisando. Tá bem? Por hoje é só.